Nazismo de esquerda. Há alguns anos atrás, 2012, 2013, se bem que essa discussão é bastante antiga aqui no Brasil, encontrei com um aluno via Facebook e esse aluno, no caso, depois de uma aula minha a respeito do nazismo, me questionava a respeito da possibilidade do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães ser de esquerda. Pois bem, depois de uma longa discussão infrutífera, já que era a mesma coisa que conversar com um cone de trânsito, eu peguei uma foto que eu tirei do livro Minha Luta, do Hitler, e nessa imagem constava lá uma página do livro, logicamente, né? E nessa página confirmava que Hitler era não somente anticomunista, como algumas das opções em relação a vermelho na bandeira do partido. Para quem não sabe, a bandeira do partido foi desenhada pelo próprio Hitler, né? E a bandeira do partido ser vermelha e tudo mais era mais para enganar trabalhadores da classe operária alemã, descontentes com o andamento dos princípios socialistas, comunistas, que, ludibriados pela coloração, acabassem entrando nas assembleias do Partido Nazista. E lá ele fazia muito bem o seu papel. Excelente orador que Hitler era, acabava convencendo aquelas cabecinhas vazias dos trabalhadores da classe operária alemã. Pois bem, essa discussão de nazismo ser de esquerda, ser de direita, ser de extrema direita, ser de extrema esquerda, que Hitler era amiguinho de Stalin, não há base historiográfica ou histórica nenhuma que confirme isso. Muito pelo contrário, já vi pessoas da imprensa, até mesmo um jornalista, ex-jornalista da revista Veja, que passou aqui em Curitiba pela Gazeta do Povo, o Constantini, se não me falha a memória, postar a imagem de uma moeda, né? Do ponto de vista dele era uma moeda, com a foice e o martelo fazendo referência ao Partido Nazista. Pois bem, aquilo não era uma moeda, era um broche, que constava com, de um lado, uma foice, de outro lado, um martelo, e que dentro do Império Austríaco já se havia feito a comemoração do Dia do Trabalho, tanto que está escrito em alemão, que é a comemoração em relação ao Dia do Trabalho, unindo, né, de certa maneira, trabalhadores da classe operária, representados pelo martelo, e da classe camponesa, representados pela foice, na confraternização trabalhista, e não necessariamente que seja algo comunista, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Porém, aquilo deu um pano para manga. Eu estava na ocasião em Ponta Grossa quando me mandaram um print da tela, perguntando de novo. Isso foi em 2015, 2016. Ponta Grossa aqui no estado do Paraná. E na ocasião tirei maior sarro. Não, de onde você está tirando isso aí? Daí me mandaram a reportagem. Falei, meu Deus, que coisa é essa? Chegou na imprensa. E aí, nos dias mais atuais, se percebe aí até pessoas vinculadas ao atual governo brasileiro que falam a respeito disso como se fosse uma verdade totalmente, assim, indubitável. Sendo que na Europa, na Alemanha e em qualquer canto civilizado desse mundo, se sabe da orientação partidária dos nazistas. A propósito, né, existem até exemplos bem chulos que eu posso citar a respeito das posturas anticomunistas, como é o caso, por exemplo, da perseguição que havia em relação aos comunistas, que eram feitas desde lá, muito tempo antes da entrada dos nazistas no governo em 30 de janeiro de 33 na Alemanha. Desde os anos 20 havia confrontos de rua entre nazistas e comunistas, em Munique, Berlim e outras cidades da Alemanha. Aqui mesmo no Brasil, os integralistas, que são o nazismo de periferia,
se batiam de frente contra os comunistas, ou seja, o embate direita-esquerda, direita representada pelos integralistas, fascistas, nazistas, e do outro lado os comunistas, socialistas, anarquistas e por aí vai. E na Europa isso se tornou uma febre maior quando o nazismo assumiu o controle da Alemanha e o fascismo anos antes na Itália. Esse controle aí acaba levando, por exemplo, ao incêndio no Reichstag, atribuído a um comunista, para justificar inclusive a perseguição futura aos comunistas. Comunistas foram parar em campos de concentração. Tudo isso aí é comprovado, científica, provado historicamente. Não há como se fazer a confusão disso, de forma alguma, de forma nenhuma. A menos que seja uma pessoa muito burra ou mal intencionada, ou os dois, no caso de muita gente aí que eu conheço. Enfim, o nazismo é uma postura ideológica de extrema direita e não de esquerda. Não há como se fazer essa confusão entre o comunismo e o nazismo. Ai, mas Júlio, tá lá no Partido Nacional Socialismo. Eu falei no começo que Hitler acabou optando pelo vermelho e até pela nomenclatura nacional-socialista. Aliás, vamos pensar no comunismo então. O comunismo, como via de regra, ele tende a fazer a estatização de tudo. O Estado é superprotetor, o Estado gerencia todas as atividades econômicas em todos os setores. Em todos os setores. Não há iniciativa privada. Aí o nazismo assume a Alemanha. Perfeito. Então se implanta o comunismo na Alemanha. Mas espera, a iniciativa privada foi preservada. Assim como na Itália fascista, a mesma coisa. E outros países que optaram pelo fascismo, a mesma coisa. Então você percebe a mentira clara, a mentira assim bem explícita de algumas pessoas desonestas intelectualmente em mostrar algo que na verdade não existe. E o caso mais recente do secretário da Cultura do atual governo Bolsonaro, que por ser fã de Goebbels ou querer chutar o pau da barraca e falar, olha, eu vou tocar o terror aqui, vou colocar o nazismo escancarado para ver se me manda embora, não sei qual que é, o que passou pela cabeça dele, se foi o diabo, como ele mesmo comentou, que colocou aquilo na cabeça dele, mas enfim, a situação de se o nazismo é de esquerda e ele estava no governo Bolsonaro, então o governo Bolsonaro era comunista ou colocou um comunista no governo, é isso? Sabe? Então se percebe que as coisas não têm nexo, não têm sentido, ainda mais vindo do grupo que atualmente está no governo, que se diz totalmente anticomunista, né? Mas as posturas, como a gente sabe, não são bem essas, né? São bem fascistoides. Mas enfim, o que eu tinha a falar era justamente isso, sobre o nazismo não ser de esquerda, ele é de extrema direita e tenho dito. Espero que você tenha gostado desse vídeo aí, se curtiu, né, compartilhe com a galera aí porque o canal está começando, perfeito? Um abraço a todos.